Tariq e aqui com o Vandique. Vou começar com o Vandique agora. Vandique, como que você interpreta aí as falas, né, do Seron neste momento, falando então que o governo pretende arrecadar mais do que gastar? Mais uma vez, muito sobre nada. Quanto, quando e como? Cadê? Quanto, como e quando? Não adianta falar que vamos fazer isso dessa maneira. A gente precisa disso apresentado no papel. Isso precisa estar... precisa ser uma ação concentrada, precisa ter um começo, meio, fim, precisa ter um plano e precisa ser apresentado. Essas conversas paralelas com os jornalistas não levam nada. Vai ter aumento de gasto menor que arrecadação. Como? De onde vem isso aí? Como é que a gente vai fazer isso? Quais são os mecanismos? Esse tipo de conversa é conversa de bar. A gente quer saber, vamos resgatar o grau de investimento. Como? Como é que a gente vai fazer isso? Depois da reforma tributária. Quando é que vai sair a reforma tributária? Qual reforma tributária? Esse é um dos maiores problemas que o governo tem. Esse é um dos maiores problemas que o PT tem. Eles estão mais satisfeitos em fazer o lançamento de bônus do Tesouro Nacional associado a metas ambientais, com uma coisa politicamente legal e sem nenhum impacto às atividades econômicas do país, tá certo? Do que realmente focar no que importa. O importante é o seguinte: como reduzimos a dívida, como mantemos a inflação em linha com a meta que foi estabelecida. A inflação hoje está controlada de maneira artificial. A gente tem 13,75% de juros e nós cortamos todo tipo de impostos que incidem sobre um dos elementos mais voláteis, que são os combustíveis. Na hora que isso voltar, e que tem que voltar porque a gente está usando medida provisória para empurrar com a barriga, tá certo? A gente vai ter um repique inflacionário. Outro ponto muito importante: nós precisamos fazer uma reforma tributária, a gente precisa fazer uma reforma tributária, mas a gente precisa saber o que o governo vai prover para os seus cidadãos, os residentes do Brasil, as pessoas que moram aqui. Não adianta fazer reforma tributária sem saber quanto o governo vai custar, porque senão a gente só vai ter que aumentar imposto. A gente tem que ter uma reforma tributária com a irmã gêmea dela, que é a reforma administrativa, para a gente saber, isso vai ser provido para tantas milhões de pessoas e vai custar tanto, e isso vai ser feito pelo governo. Isso aqui vai ser feito pela iniciativa privada para tantos milhões de pessoas e vai ter o médio custo de tanto. E pronto. Essa é a reforma que precisa ser feita. Não adianta a gente empurrar com a barriga e falar promessa que vai fazer, que não vai fazer, porque isso é só um smoke and mirrors, como os americanos chamam, tá certo? É uma cortina de fumaça. Quero ouvir a opinião então do Tariq também para a gente, né, encerrar essa pauta de agora. Fala, Tariq. Eu acho que no papel dele, neste momento, realmente não tem muito o que falar, né? Quer dizer, enquanto a gente não tiver o anúncio efetivo de como vai ser esse arcabouço fiscal, o papel que o secretário do Tesouro pode fazer é realmente falar o que já foi falado com palavras diferentes, né? Para tentar acalmar o mercado e dar algum norte das boas intenções, né, e do trabalho deles para entregar algo crível e concreto até mês que vem, né? Então, assim, em linhas gerais, o que ele falou não é novo e faz sentido aritmético, né? Se a gente está querendo reduzir o déficit, realmente você tem que colocar as despesas para crescer mais que as receitas no longo prazo, né? Só tentando fazer aqui um paralelo, o que a gente viu com a regra do teto antiga, né? Assim, por mais que ela tenha funcionado muito bem e ajudou a reduzir os prêmios de risco quando foi implementada, ela tinha problemas, né? Então, assim, críticas ao formato da regra são perfeitamente legítimas, né? E eu acho que um dos principais é o engessamento de toda a política econômica e fiscal em cima de gastos, e aí você perde o caráter anticíclico da política econômica, né? Que é o seguinte, aí economistas de várias vertentes, tá? Não estou falando economistas heterodoxos, mas mesmo os ortodoxos, concordam que em momentos de uma crise muito profunda, de desalavancagem do setor público, uma crise de crédito, algo como foi 2008, por exemplo, ou mesmo a crise do Covid, né? Existem momentos que o governo precisa gastar mais, né, para reequilibrar a economia, né?
E nos momentos onde a economia está muito aquecida, talvez valha a pena gastar menos, né? E a regra do teto, ela engessava, né, apenas a inflação, o crescimento dos gastos, né? Então, alguma flexibilidade aí talvez faria sentido, e é mais ou menos nessa linha que o mercado está trabalhando. Então, quais são os ingredientes aí que está todo mundo esperando aí desse novo arcabouço fiscal? Algo onde a despesa não fique totalmente congelada e que ela possa crescer abaixo do crescimento do PIB, né? Então, quanto mais o PIB cresce, ela pode crescer um pouco mais, né? E em momentos onde a economia está indo mal, você tem alguma flexibilidade ali para gastar, né? Então, seria mais ou menos essa flexibilidade que deveria entrar na receita da nova regra. Inclusive, a gente está falando aqui, tem uma notícia que o presidente Lula, ele gravou uma entrevista agora para a CNN, tá? E ainda não foi ao ar. A apresentadora do CNN 360 Graus, Daniela Lima, que está fazendo essa entrevista com o presidente Lula, diretamente lá do Palácio do Planalto, em Brasília. A entrevista é exclusiva deles, vai ser exibida, acho que a partir das 18 horas, inclusive, e nesta entrevista já há ali, né, informações de bastidores que chegam de que o Lula já teria anunciado, confirmado, que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 começa a valer agora, né? A gente não sabe exatamente a data do agora, se é no D0 mesmo, mas que o governo ainda vai continuar perseguindo aí o objetivo de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que foi promessa de campanha dele e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também fez a promessa similar ali de isentar essas taxas. A gente sabe que essa é uma questão muito sensível. O Vandique até queria entender um pouco mais a visão de vocês. É uma entrevista exclusiva da CNN, estou dando aqui, né, até a fonte, que traz essa informação segundo o broadcast, que ele já teria então afirmado que essa isenção começa a valer a partir de agora. A gente ainda não tem esse plano do novo, né, arcabouço fiscal, não temos a reforma tributária ainda definida, não tem ainda a correção do imposto da tabela, também do imposto de renda. A gente não sabe o quando é o agora do presidente, mas então confirmado que tem para acontecer essa isenção. O quanto de impacto isso pode trazer na sua visão, Vandique, em relação a começar agora sem ter os outros contrapontos aí para segurar essa questão? Queimar na largada, né? Não faz sentido nenhum tomar uma decisão dessa sem ter o entendimento total do que vai ser uma reforma tributária, sem a gente entender como é que isso pode ser feito de uma maneira que tenha impacto neutro, tá? Em termos de déficit do governo. Eu acho que aumentar o déficit para fazer o bem é contratar a inflação futura, contratar a incerteza. Quer dizer, você dá para o pobre com uma mão e tira da outra, né? A inflação é o maior inimigo do pobre, tá? O que tirou 35 milhões de pessoas da pobreza durante os anos 90 e o começo dos anos 2000 não foi o Lula, foi o projeto chamado, o maior projeto institucional brasileiro, que foi o Plano Real. Tá? O Plano Real foi o grande responsável por tirar pessoas da pobreza. A pobreza, para vocês terem uma ideia, tá? Um sujeito de classe C, de classe D e E, esse é o brasileiro médio, tá certo? Cerca de 58% das famílias brasileiras são classe C e D. Né? D e E, tá certo? Essas são as pessoas que têm maior problema com a relação da inflação, com relação à inflação. Imagina o seguinte, essas pessoas ganham salário mínimo ou menos do que um salário mínimo, tá certo? E elas têm a disponibilidade de pagar a cesta básica, né, a comida que elas vão ter, que consome em média 35%, um dos maiores do mundo, né, da cesta básica vis-à-vis o salário mínimo. Essas pessoas deixam 35% do salário delas em 2023 para comprar a cesta básica. Uma vez que essas pessoas compram a cesta básica e elas dependem da cesta básica, e a cesta básica é exatamente o produto, o item do inflacionário que é mais volátil, tá certo? Essas pessoas têm que tomar uma decisão entre comer
ou manter um teto na cabeça delas. Não é surpresa que nos últimos 4, 5 anos, que a gente teve bastante... aliás, começou isso em 2014, tá certo? Então é mais longo do que 4, 5 anos. Mas nós estamos falando de um período recente que a gente consegue notar um grande número de pessoas em estado de mendicância, de pessoas que foram para as ruas. E nós não estamos falando apenas de pessoas viciados, pessoas com doença mental, pessoas que têm problema. Não, nós estamos falando de famílias inteiras morando. Do lado da minha casa tem tendas que moram famílias inteiras. Inclusive o cara trabalha, né? Eu vejo o sujeito acordar de manhã cedo, botar uma camisa e é porteiro de prédio. E essa pessoa, porque ganhava tão pouco e a inflação foi tão acirrada em cima dele, empurrou esse sujeito para viver na rua. O grande problema no Brasil, se a gente não descuidar, é a inflação. A gente não pode jamais descuidar da inflação, porque a inflação é o que empurra as pessoas para a miséria. Ela pega o pobre e, como a pessoa tem que comer, sobreviver através de alimentos, é o item mais volátil, tá certo? Junto com combustíveis, quando a gente fala de inflação, né? Essas pessoas acabam sendo empurradas para a miséria profunda. Então eu digo isso aí, esses são os pontos essenciais que tem que ser levado em consideração, além obviamente, de reduzir o endividamento público.